Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 28 de agosto. Vão participar comentando, analisando as situações, as notícias com você, o arquiteto Alessandro Lopes, que é especialista em cidades inteligentes, e o também arquiteto e urbanista Ricardo Andalaft. A gente vai começar falando de um problema que é bastante comum aqui nas cidades do litoral, que você enfrenta a cada chuva, ou em alguns lugares até a cada pré-mar, a cada maré alta. As enchentes afetam a vida dos moradores aqui do Jardim La Pena, na zona leste da capital paulista, há pelo menos 20 anos. Só neste mês já foram 3 cheias em apenas 15 dias. Enquanto isso, o dinheiro para obras de prevenção a enchentes vai por água abaixo com medidas emergenciais. A prefeitura gastou, só no ano passado, 1,17 bilhão de reais em obras de emergência. Um gasto que, na prática, não é sentido pela população. São obras, eu acho que são com tecnologias ultrapassadas, são feitas fora de um planejamento correto de período do ano de estiagem, onde elas devem ser feitas, estão sendo feitas agora, né? Eram para ter sido feitas antes ou tem que ser feito depois que parar o período de chuva. A prefeitura garante que mesmo as obras emergenciais são pautadas em planejamentos realizados previamente. A gente é obrigado a fazer uma correção pontual num primeiro momento, mas é uma correção que, baseada nos estudos que já existem, seguem a diretriz do projeto principal, para que, a hora que a gente for desenvolver o projeto principal, se aproveite essas ações emergenciais que foram feitas ali no local. Alessandro, o cenário paulistano é um pouquinho diferente do cenário do litoral, daqui de São Paulo, mas a situação é exatamente igual, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, Paulo, na verdade é assim, hoje a gente vive num período da cidade, né? Então, a gente tem que entender que a cidade ela veio se desenvolvendo nesses 400, 60, 50 anos, enfim, ela vai se transformando e tendo um crescimento. E esse crescimento, por muitas vezes, ele foi acompanhando, foi seguindo algumas diretrizes de acordo com a população da época, né? Estamos no século XXI, né? Já tem 2 séculos aí para trás, se a gente considerar em algumas cidades o que acontece. Aqui em Santos, a gente tem alguns exemplos de baixadas. A gente tem ali a Zona Noroeste, que é uma região mais baixa. A gente já está no nível do mar, então qualquer coisa abaixo disso, a gente tem movimentação de lençol freático, áreas que foram sendo ocupadas de várias formas, ou regulares ou irregulares, e isso tudo acarreta para nós uma herança que precisa ser resolvida. Ah, mas já foi feita drenagem. Foi feita a drenagem há um tempo atrás. A gente fala muito, a entrada da cidade enche, por exemplo. Vou dar um exemplo ali da entrada, que é sempre um caos. A última obra que foi feita agora de drenagem foi para aumentar a tubulação e aumentar a vazão. Então, antigamente enchia e podia ficar 1, 2 dias ainda com água. Hoje, com alguns minutos após a estiagem da chuva, você tem essa redução da água. Então, a velocidade de tirar a água, né, que houve a inundação, aumentou. Porém, ainda faltam outros. E quando a gente fala de infraestrutura de drenagem, são obras caóticas, porque a gente tem que parar ruas, avenidas e várias outras situações. Então, dizer que há um planejamento errado? Não vou dizer que há um planejamento errado. Mas eu acho que faltou, talvez, uma celeridade na questão de acompanhamento do crescimento dessas cidades e novos bairros que foram sendo feitos, né? A gente foi se apropriando muito dos espaços que a natureza já ia ocupando. Falando da entrada da cidade, aonde tem ali as 4 pistas, aonde tem o mercado, tem um córrego ali que ele está morto. Né? Ele não leva nada a lugar nenhum. Se você volta na geologia dele, havia um braço que jogava para o mar. Só que a gente fez as 4 pistas, a gente aterrou esse córrego. Hoje a chuva continua vindo, a gente tem conjuntos, tem todo mar. A gente tem conjuntos habitacionais, a gente secou, né, impermeabilizou todo o solo. Então a gente tem contribuição do morro, tem contribuição de toda a população que está morando, mais a chuva, mais drenagem natural travada. Fica difícil, né? A gente aumenta o volume de água que realmente a região está absorvendo, além de estar já um pouco abaixo do nível, né?
Agora, Ricardo, o Alessandro falou num dos fatores que é a impermeabilização maior do solo, né? Então a água demora mais para penetrar o solo. O outro fator é a mudança climática, as chuvas são mais intensas, um maior volume de chuvas. Agora, ele falou que as cidades cresceram com diretrizes. Na verdade, a gente teria que mudar essa expressão. Cresceram sem diretrizes, não é isso? Nós vamos no sentido Boa tarde, contrário. Boa bem-vindo. tarde, Paulo, obrigado. Boa tarde, Alessandro. As cidades crescem no sentido contrário, né? Então, antes de toda a cidade existir, existia uma geografia natural do solo, né? Onde as águas tinham seus potenciais de escoamento, né? E distribuição, locais de acúmulo e locais de distribuição e de escoamento dessa água. Essas regiões são as regiões mais baratas e são as regiões que são ocupadas conforme a cidade vai crescendo por quem vai saindo das áreas mais valorizadas da cidade. E o desenvolvimento urbano vai depois para essas áreas. Então vai se remediar o que já está ocupado. Então todas essas áreas que hoje são ocupadas e que nós temos problemas, são áreas que foram ocupadas antes de urbanizadas. No morro tem enchente. Então, antes de falar em qualquer lugar, poxa, no morro da Nova Sintra tem enchente, mas você é louco, cara. É o mais improvável, né? Mas porque a água desce. Desce, mas tem um platô lá em cima e vamos pensar em Nova Sintra, água escoaria para a Lagoa da Saudade e não vai mais, porque não tem nem como, né? Essa impermeabilização, esse lacramento do solo que é feito, ele acaba conduzindo as águas por onde o urbanismo quer e não por onde a natureza pede, né? Em São Paulo tem um fato interessante ocorrido no começo do século passado, que é um diagnóstico do sanitarista Saturnino de Brito. Ele fez o trabalho de Santos muito bem feito, né, de combate às pestes, de drenagem da cidade com os canais, né, que são muito inteligentes e são projetados de forma inteligente. E em São Paulo, ele diagnosticou que a cidade deveria preservar pelo menos 200 metros de cada lado do Tamanduateí, do Pinheiros, do Tietê, sob pena de, se não fizesse isso, conviver com enchentes pelo resto da sua história. E foi impermeabilizado até a margem do rio, está impermeabilizada, né? E retificaram, né? Então você vê a área do CEAGESP hoje, que é um problema enorme de São Paulo. Canalizaram, né? E aí tirou o leito natural do rio. As águas continuam correndo por baixo do asfalto, porque é o leito natural. Só que demora muito mais, né? E elas continuam até aflorando. Chegar... Onde tem espaço para aflorar, ela vai aflorar. E aí ela inunda, né? Então, não obedecer à natureza, né? Eu acho que era interessante isso, urbanismo, as cidades que funcionam bem, as ocupações que são bem resolvidas, elas seguem o fluxo do que tem a natureza posta, né? Não ir contra a natureza, né? Essa ideia do homem dominar a natureza, ela não existe, porque cobra, né? A natureza ela vem, ela vai querer de volta, porque é o fluxo natural. Para nós que trabalhamos aí com engenharia e arquitetura, isso é física, né? Tudo isso é um movimento físico que está aí há milhões e milhões de anos do que a crosta terrestre dá para nós. O Porto de Santos aqui, Alessandro, do nosso lado, é um exemplo vivo disso. Exatamente. Que o Ricardo está falando, porque você draga para uma profundidade maior, 15, 17 metros, e a natureza coloca o sedimento de volta lá, não né? Não tem como. Recupera o formato original, né? E sabe o que é engraçado, Paulo? A gente está falando aqui de respeitar a natureza, deveria ter sido, né, o crescimento da cidade se respeitando. E quando a gente fala em correção, né, o que a gente poderia fazer para melhorar? A gente volta nos elementos naturais. A gente fala, como estão falando agora em cidades de esponjas, solo drenante, pavimentação com melhor fluidez, a gente fala em jardins de chuva, ou seja, a gente põe a natureza a serviço de uma correção que nós, né, como ser humano, como projetistas, acabamos estragando, né? Qual dessas alternativas você considera mais viável? Tem aquela faixa não impermeabilizada na calçada, né, com jardim, né, com terra. Tudo isso colabora. Tem os telhados também, né? Tem os telhados. Tudo isso colabora, só que ainda é insuficiente.
talvez alguma leitura de planejamento urbano seriam ter pequenos oásis mesmo de verde, de captação direta. Tá? Então, claro, hoje alguns planos diretores já prevêem que 25%, 30% do solo tem que manter permeável, ajuda nisso, óbvio. As calçadas com os nossos corredores verdes ajuda nisso também, porém, ainda é insuficiente para toda a área territorial. A gente precisa de mais espaços que realmente drene essa água, que sirva de reservatório. Vou fazer um comparativo. O tal piscinão que São Paulo tem, bem ou mal, ele ajuda, porque a chuva vem, ele absorve essa água, fica retido ali, a hora que acaba a chuva, ele extravasa. Então, esses jardins de chuva, toda essa linguagem, ele funciona como se fosse esse reservatório, ou direto ou indireto. Ele pode ter uma caixa de contenção e segura. Para isso, a gente só precisa saber o quanto chove e fazer esse cálculo pluviométrico mais correto, né, mais assertivo. A gente volta com a opinião litoral depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, nesta quarta-feira, 2 arquitetos, 2 urbanistas, 2 especialistas, principalmente o Alessandro em cidades inteligentes, conversam com você, o Ricardo Andalaft e o Alessandro Lopes. Ricardo, a gente falou no bloco anterior de cidades inteligentes e cidades não inteligentes ainda, né, a caminho de serem inteligentes e enchentes. E nessas últimas décadas, as cidades da Baixada poderiam ter se preparado, tem chuvas fortes aqui, para as edificações captarem água de chuva e usarem como reuso. Isso para limpeza, isso deveria ser obrigatório, né? Se muitas edificações tivessem essa instalação, seria menos água nas ruas, né? O que acontece, até a legislação, né? Existe um percentual mínimo, as cidades variam nesse percentual, e deixar a área permeável dentro de cada lote, né? O que não existe é uma fiscalização não, mas eu falo, né, de depósito mesmo para reuso, né? Sim, do uso de captação. De captação. Ainda é um mito ainda para as pessoas. A maior parte das pessoas não acredita que isso possa ser reutilizado. Economiza, porque um dos grandes fatores de custo nos condomínios é a conta de água, né? Sim. Os grandes condomínios, principalmente das empresas que já vêm para Santos, por exemplo, né? Que em São Paulo é uma lei outra cultura, muito né? Forte com relação a isso, elas já trazem isso e é obrigado a colocar. Eles já colocam prevendo isso. E é indiscutível que existe uma redução do uso da água muito grande. Principalmente quando eu uso essa água de reuso para o vaso sanitário, por exemplo. Né? Então, é o que mais gasta dentro. Compete o vaso sanitário e o chuveiro. Né? Compete bastante. Então, esse uso da água de chuva para o vaso sanitário já é uma redução muito grande, né, do uso da água limpa, que a gente chama, da água tratada. Né? E aí, essas exigências deveriam existir na aprovação do projeto. Né? Então, assim, aprova-se o projeto, quantos sanitários são, tem que ter uma reserva de tantos 1.000 litros para o uso do vaso sanitário, por exemplo. É uma solução eficiente que, infelizmente, só vai pegar, né, para um espectro grande da cidade, se tornar legislação fiscalizável. Eu acho que só vai pegar depois que o mar invadir. Aí vai ter que consumir de água. Aí já não adianta muito, né? Aí já não vai já adiantar não adianta nada, muito, né? Porque a previsão é triste, né? Bom, de fluxo da água, né, das enchentes, da chuva, para o fluxo de automóveis, de ônibus e de pessoas. Vamos ver como é que está a situação. Congestionamento intenso e sinal vermelho, combinação comum em qualquer horário em São Paulo. Com o objetivo de amenizar este problema, a Prefeitura da capital paulista começou a instalar os chamados semáforos inteligentes. Os equipamentos possuem tecnologia capaz de avaliar o fluxo de veículos em cada via e, com isso, ampliar ou diminuir os tempos de sinais vermelho, amarelo e verde. A instalação ocorre por meio de uma parceria público-privada. A meta é instalar 2.500 semáforos inteligentes em 3 anos. Uma das principais preocupações é com a resistência dos novos
semáforos à chuva. Isso porque é nessas condições climáticas que os modelos antigos mais costumam apresentar falhas. Mas, segundo a Prefeitura, esse problema quase crônico de São Paulo deve ficar no passado. Como o sistema ele vai ser um sistema novo, né, com equipamentos novos e todos eles integrados para uma gestão remota da CT, fica fácil da gente descobrir quando algum equipamento perde energia, por exemplo, ou ele para de funcionar. Então eu tenho, nesse instante, eu aciono a concessionária vai para a rua e tenta descobrir qual que é o problema. Outro ponto de atenção são os constantes furtos dos fios de cobre usados nos atuais modelos, alguns deles da década de 90. A proposta é trocar o material para o alumínio. A gente tenta inibir de alguma forma que a pessoa vá naquele cruzamento e furte o cabo de cobre. Quando ele descobre que é alumínio, ele para de roubar. Ele não parece muito entusiasmado, não, né, Lê? Aliás, eu conheço muito pouca gente entusiasmada com essa história de semáforo inteligente, viu? Exatamente. O semáforo inteligente, na verdade, se a gente falar como urbanista, a gente devia até ser contra ele. A gente tem outras soluções urbanísticas que você necessariamente não precisaria do semáforo, ele só seria utilizado realmente em grandes cruzamentos, né? Alessandro, Brasília foi projetada de maneira a não precisar de semáforo. Sim. E precisa, né? Então, é o que eu estou falando, algumas grandes avenidas, alguns grandes cruzamentos, realmente é necessário. Mas você tem várias situações, Brasil e fora, que você consegue resolver por rotatória, você consegue por rua compartilhada. Existem alguns estrangulamentos nesses encontros que você consegue promover essa fluidez de trânsito sem necessariamente ter o semáforo. Mas tudo bem, as cidades estão construídas, vamos usar semáforo inteligente. A preocupação que foi colocada até na reportagem, que é realmente das chuvas, é total pertinente, né? A gente acabou de falar disso, né? A gente tem um índice pluviométrico muito alto. A chuva e o LED, né? Exatamente. Então ele pode realmente parar de funcionar. Hoje existem outros tipos de sensores, mas tudo se torna paliativo ou precário uma vez que você não tem uma integração com o sistema da cidade. Tá? Hoje, um termo que a gente utiliza muito é o termo de gêmeo digital, ou seja, acontece na rua e eu enxergo isso em tempo real no computador. Para que isso aconteça, eu só preciso de sensores. Então, quando tem grande volume de trânsito ou houve um acidente num dos semáforos inteligentes, automaticamente no computador eu sei que aquela região houve uma obstrução e aí sim eu tomo alguma providência. Hoje não, hoje a gente vai muito no... Alguém começou a reclamar demais, ou utiliza até um Waze, olha, o trânsito está parado demais lá, liga para a companhia de engenharia, cria toda uma situação. Então, ter o semáforo inteligente sem uma gestão inteligente desses dados em tempo real, que isso já é possível hoje, se torna totalmente paliativo. Você mudar o sistema, você criar... Ou ele está linkado e você tem a informação, ou ele perde a eficiência dele. Mas o conceito do semáforo inteligente é ter uma central que use, né, os dados que são repassados pelos sensores, né, que mobilizam os sinais, né? Sim, sim. É uma atualização constante, né? E essas informações que vão dar o time de cada passada, né? De cada tem tempo avenida do sinal. que no período da manhã tem um fluxo e no período da tarde Sim. o fluxo se inverte, Sim, né? exatamente. A ideia é essa, que tenha essa programação, que ele seja programado, inclusive para momentos diferenciados. Um acidente que possa acontecer, a chuva mesmo, que possa atrapalhar o trânsito. Então, pelo volume de automóveis passando por aquela avenida, que ela seja programada, né? Os sinais sejam programados para funcionar dentro desse tempo, pelo fluxo de veículos, né? E aí a central vai monitorando isso. A integração da informação com os diversos aplicativos, como nós até conversamos hoje, que é fundamental que aconteça, né? Agora, o mais interessante é assim, nós necessitamos de uma cidade inteligente com um sistema de fluxo de veículos inteligente, quando a utopia é ter uma sociedade inteligente para usar isso tudo, né? Então a gente ainda necessita criar um equipamento, um programa, um sistema que digamos que é inteligente,
para uma sociedade que não consegue ser inteligente dirigindo um automóvel dentro de um fluxo de vias, né? A gente vê na Holanda, minha filha voltou da Holanda agora, é o paraíso das bicicletas. Sim. Até o rei vai para o palácio na bicicleta, né? O primeiro-ministro, muito pouco carro e muita bicicleta. Outros países, outras cidades têm um transporte coletivo muito eficiente, que Santos pode até estar caminhando com isso com a implantação do VLT. Santos, São Vicente, num futuro próximo Guarujá, né? São esse tipo de solução, porque o Ricardo tem toda a razão. Por mais que os semáforos sejam inteligentes, que as vias sejam bem administradas, se você tem um mar de automóveis, exatamente, cada um com uma pessoa dentro, não vai solucionar, não funciona, né? A gente não vai ter cidade que atenda a isso. Pode ser a mais evoluída ou a menos. Não tem jeito. O excesso de veículos, ele é um mal dos tempos. Bom, a gente está discutindo isso, assim, nas vésperas do lançamento no ano que vem pela Embraer do carro voador, né? Imagina o carro. Mas o custo do carro voador não vai ser acessível para resolver os problemas das cidades ainda nesse século, né? Não. Acho que isso é pensar no futuro e numa elite, né? Acho que nem todo mundo vai... Uma elite que em São Paulo, a maior frota de helicópteros do mundo em São Paulo já é, né? E ainda não é um caos, né? Ainda não é caos. Mas se nós pensarmos em outros veículos autônomos, porque o helicóptero precisa ter uma empresa que faça um monitoramento, que faça o agenciamento, mesmo eu sendo o proprietário do veículo, né? O carro voador baseado no drone ou no helicóptero, ele é autônomo. Ele vai ser autônomo. Eu pego o meu e eu dirijo o meu. Não. O projeto da Embraer não. É controle remoto. É cada vez mais monitorado por alguém. Você vai não é você que dirige. Porque teria que ter um brevet. Tem a altitude, tem a rota, né? É bem complexo, porque aí um acidente no chão, no solo é uma coisa. No ar. Acidente no ar é outra. Né? Você esparrama o problema, né? Mas você vê, Paulo... E ainda tem o problema das pessoas que têm medo de avião, né? Mas a gente está falando de pessoas inteligentes, de... Sociedade inteligente, de mobilidade. Você vê que já existem esforços para carros compartilhados. Já tivemos problemas com patinete compartilhado. Você imagina o carro de você pegar, colocar e devolver na estação. Tem a bicicleta também, né? Tem a bicicleta. Se a gente começar a criar essa cultura e ensinar uma nova geração que já está sendo treinada, eu não gosto muito de usar esse termo, mas assim, estão se acostumando através dos jogos virtuais a ter esse compartilhamento, a dividir essas funções, talvez a próxima geração saiba trabalhar melhor isso que nós não sabemos, como compartilhar um carro. Então, eu preciso do meu carro só para ir até esse local. Vou lá, aplico no aplicativo, uso o carro, deixo na outra estação, outra pessoa vai pegar e eu vou pegar outro carro. Então, isso já reduz frota. VLT, como você colocou, ônibus biarticulado, tudo isso são soluções inteligentes, desde que elas se conectem. Eu preciso também de ter essa integração entre os modais, de você poder pegar uma barquinha de uma catraia, sair no VLT com a mesma passagem ou pagando por trecho. E fazer um trecho do percurso de bicicleta. De bicicleta, você vai alternando e você vai se locomovendo de forma Hoje, se você deixar a bicicleta em algum lugar para pegar o VLT, na volta vai ter duas bicicletas. A opinião volta rapidinho. Voltando com a opinião litoral, que nesta quarta-feira discute cidades inteligentes com os arquitetos Ricardo Andalaft e Alessandro Lopes. Nós temos algumas imagens para você, telespectador, acompanhar, de Songdo, a cidade do futuro. Explica para a gente, Alessandro. Então, Songdo, ela é tida como a primeira cidade inteligente criada do zero. Ela foi planejada do zero, né? Então, ela é a cidade com a melhor infraestrutura urbana, ela vem de um aterro, né? Eles criaram essa ilha artificial e ela nasceu com o propósito de ser realmente inteligente.
A inteligência dela vai tanto na tecnologia quanto na questão humana, né? Então, hoje, Songdo... Não tem gente burra nessa cidade? Na verdade, ele expressa, é isso que é legal dela. Ela tem a mais alta tecnologia, tem réplicas de prédios de Nova York, eles criaram, como aconteceu com Dubai, eles criaram lá em Songdo. Então, exemplos que tem em Songdo. Todo lixo é subterrâneo por sucção. Então, você não tem coletores de lixo, você tem bocas na rua ou no seu prédio, você coloca esse lixo, esse empacotamento, vai para uma central que separa, parte é incinerado e parte é reciclado. Tudo isso automatizado. Então, as pessoas perderam. Não tem o coletor. A pessoa trabalha numa grande fábrica, onde esse lixo de toda a cidade vai para essa central. Outra coisa inteligente, tecnologia que tem em Songdo, cada ação que você faz da sua casa tem um relógio, como hoje a gente tem ali na Alex, né, aquelas casas automatizadas, onde você vê quantas árvores você está economizando ou deixando de desmatar. O seu consumo inteligente aparece num painel. Todo serviço... Isso teve aqui no Seminário Internacional do Café, né? Exatamente. Tinha esse painel, quanto você estava economizando. Economizando, né? E de monóxido. Outra coisa inteligente que ele tem, a gente fala muito de medicina, né? De telemedicina. Songdo, todo serviço público você acessa como se fosse um canal de televisão. Da sua casa, você abre o canal da ouvidoria, da prefeitura, e você pergunta sobre documentos, e você tem um atendimento na sua casa, e você só se desloca realmente para levar ou produzir alguma coisa que seja necessário. E tem cursos, tem aulas, tem, enfim. Então, essa inteligência tecnológica, Songdo é realmente um exemplo. Mas o que chama atenção, Paulo, é a inteligência que eles criaram humanizada. A escola de Songdo, ela cria moradores para essa cidade inteligente. Então, uma criança da primeira infância, ali que está no jardim, até a 4ª série, mais ou menos, ela é estimulada a aprender sobre colaboração, meio ambiente, convívio, outras atribuições. A partir da 4ª série é que ela começa a ter disciplinas mais específicas. Então ela é alfabetizada, ela aprende as noções básicas, mas ela aprende sobre conviver, sobre viver e usar da melhor forma possível o meio ambiente, a cidade. E a partir daí ela trabalha com as disciplinas. E a gente pode falar, né, sul da Coreia, todo mundo tecnológico. Pelo contrário, você vê as escolas, eles trabalham com sonhos, eles trabalham com outras preocupações. Uma coisa estudando, né, e aí sendo meio palestra, desculpa, mas uma coisa estudando sobre Songdo que me chamou a atenção, é o armário dos alunos no colégio. A gente brinca aqui, o que você quer ser quando crescer? Lá eles não têm o nome deles, lá eles têm, na escola pública, o sonho. O que você quer ser? Eu quero ser cozinheiro. Quem é a sua inspiração? Minha mãe. O que você precisa estudar? Ou seja, desde a infância, ele já cria uma expectativa e um planejamento na cabeça dessas crianças. Claro que lá na frente você vai ter adultos muito mais conscientes. Então não é só tecnologia. Quando a gente fala de inteligência de cidade, a gente fala de humanidade, de entender o espaço do outro, as suas necessidades. E como infraestrutura urbana, é exemplo para o mundo. Será que um brasileiro típico seria feliz em Songdo, Ricardo? Não. Não. Com certeza não, porque... Tudo resolvido, nenhum problema para reclamar, né? Nossa, é sempre um tédio, né? São formas diferentes de se viver, né? O oriental já tem uma forma diferente, um regramento de vida. Até o cérebro é diferente. É, né? Diferente porque ele é regrado, né? Disciplinado. Então, disciplinado. Então, a gente pode imaginar, focando na Coreia do Sul, por exemplo, ela toda tem esse regramento. Então, não que sejam mais ou menos inteligentes, mas são educados, né? A questão vem da educação como um princípio básico. Todo o restante que nós vemos do funcionamento da cidade dar certo é base da educação. A pessoa é educada, ela é criada de uma forma que ela possa usar esses recursos de uma forma inteligente, de um jeito inteligente, né? Então ela já é criada para isso, ela é educada para isso. E nos outros países, principalmente do Ocidente, isso é muito diferente,
né? Não existe esse tipo de regramento, de educação, de conceito, de exemplo. Para nós no Brasil pega muito isso. Eu trabalho com patrimônio, né? Quem liga para patrimônio? No Brasil ninguém liga para patrimônio, ninguém liga para passado, ninguém liga para tradições, ninguém liga para isso, né? E ali você vê que existe uma tradição que os mantém ligado ao passado e ao futuro, né? Então eles percebem que o passado não está tão distante, assim como o futuro é intangível, ele é vivido através de passos do dia a dia, e isso é educação, né? Agora, Alessandro, Dubai e Abu Dhabi, que são cidades também muito inteligentes, né? Singapura também, elas atraem turistas por esse motivo. Songdo também atrai. Qual é a dimensão da cidade de Songdo? Hoje eu não tenho o tamanho de cabeça aqui, teria que dar uma pesquisada. Não separei esse número de extensão de ilha. Mas atrai turismo? Ela atrai turismo. Hoje ela é referência por ser realmente a primeira cidade. E você citou, foi legal de você citar de Dubai, de outras cidades. Essas cidades, elas estão sendo criadas não só pelo turismo, elas são grandes laboratórios. Quando a gente fala em mudança climática, quando a gente fala em aumento de temperatura e tudo isso, na verdade, esses povos, eles já vivem no caos. Hoje a gente tem aqui 40 graus, mas você pega aí pelo estudo mundial, existe uma projeção de 1 grau a cada ano. Então, daqui a 10 anos, estamos falando em 50 graus de temperatura. Eles já vivem em 50 graus. Então, eles já estão preocupados com os 60, 70 graus que o deserto vai ter. Então, todas as soluções técnicas, inovadoras, que essas cidades estão propondo, eu leio da seguinte forma: são alternativas de manter a vida humana sobre a Terra. Talvez eles, lá no futuro, vão ser referência de soluções para as outras cidades que vão chegar em 40 graus, 50 graus, 60 graus, em 10, 15, 20 anos, que é a previsão que hoje o mundo fala, né? Você colocar aí 1 grau por ano, 10 anos, 10 graus. Então, assim, claro que atrai turismo, atrai pela curiosidade. Você brincou na questão do brasileiro. O brasileiro típico, ele teria que ser treinado, obviamente, mas existem muitos brasileiros que já trabalham lá. Mas você sabe se o morador de lá reclama de alguma coisa? Ele tem falhas. Claro que toda cidade tem suas falhas, mesmo a cidade planejada para não ter falha. Uma falha no sistema para toda a cidade. Ele não tem alternativa. Uma tecnologia... É tudo informatizado. É tudo informatizado. Uma inovação tecnológica criada agora... ela pode acontecer que um aparelho celular daqui a 6 meses ela já ser obsoleta. Então, existem problemas, sim. Mas, claro que existe muito mais essa preocupação. Por isso que eles trabalham muito, como o Ricardo colocou, a questão humana do convívio, do esperar, do aceitar, de ter mais áreas verdes. Eles prezam esse lado mais antigo, né, ou mais tradicional, além da tecnologia. Eles usam a tecnologia para lhe servir, e não eles servirem a tecnologia. Eu fiz uma consulta aqui, o território de Songdo é de 9 quilômetros quadrados, é 1/4 da cidade de Santos, Sim, da parte insular parte de Santos, insular, não a parte continental. Em 2021, tinha 180 mil habitantes, com 60% da cidade construídos. O projeto é de 80 mil apartamentos, Isso. Então ela hoje deve ter por volta de 300 mil habitantes, né, que é a população que ela comporta, né? E se a gente Não fizer tem esse muito comparativo, por onde crescer mais. Então, por isso que eu achei ela interessante e me chamou muito a atenção quando eu comecei os estudos, né, em cima de cidades inteligentes. Ela é muito similar nessa equação com Santos. A gente tem 420, 450 mil habitantes num território pequeno e também não tem muito para crescer, a não ser a área continental, né, ou outras áreas. Agora, dentro do território, ela cabe 4 vezes em Santos com uma população da mesma ordem de grandeza. Da mesma ordem de grandeza, é isso que chama atenção. Ou seja, só que lá extremamente verticalizada, né? Verticalizada, porém arejada, com áreas verdes, com permeabilidade de solo, com humanização, com sistemas modais inteligentes. E o terreno foi construído, né? E o terreno foi construído. Então, se você pensar se dá, se não dá, dá. Claro que dá para você ter uma cidade ordenada, organizada. Basta realmente sentar,
pegar alguns cases, ver o que é benéfico para a sua cidade e tentar ajustar. A próxima pesquisa que eu vou fazer é quanto custa um apartamento em Songdo. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, com o Alessandro Lopes, arquiteto, especialista em cidades inteligentes, e o Ricardo Andalaft, arquiteto, urbanista, comentando as situações, as notícias com você. A Organização das Nações Unidas, Ricardo, ontem publicou 2 alertas, um sobre a elevação do nível do Oceano Pacífico, 15 centímetros em 30 anos, 1990 a 2020, essa elevação do Oceano Pacífico já ameaça a existência de várias ilhas que são consideradas paradisíacas. E também em relação ao Oceano Atlântico, aumento elevação do nível do mar entre 12 e 21 centímetros para 2050, que passa muito rápido, são 25 anos até 2050. Uma das cidades ameaçadas pelo relatório é o Rio de Janeiro. É complicado porque nós vamos começar a perceber a falência do sistema de esgotamento das cidades, né? Porque aumentando o nível do mar, você muda todo o nível do esgotamento da cidade, quer da rede de águas pluviais como da rede de esgotos. Você começa a perder todo esse caimento natural que nós temos hoje, ou provocado pelo homem, ele já perde o funcionamento. E a ocupação das áreas, como nós falamos, né, a natureza ela vai buscar de volta o que de alguma forma nós pegamos. Então, o aterro do Flamengo, por exemplo. O Flamengo já vai ser uma das primeiras áreas que vai se perder, né? Então, a Copacabana é aterrada também, né? Nossa ponta da praia, ela vai ser a primeira. A ponta da praia em Santos, ela sobreviveu, ela sofreu uma ressaca muito forte, acho que foi em 2016, 2017, quando, um pouco antes da pandemia, quando a água do mar subiu pela tubulação que desce para o mar com a drenagem, né, com a água de drenagem, né, e vários subsolos da ponta da praia foram inundados, houve perda de automóveis, né? Essa questão, eu entendo como jornalista, que a gente deveria debater mais, discutir mais essa questão aqui no litoral de São Paulo e no litoral do Brasil todo, porque o Brasil foi colonizado pela costa. Tem até uma música, né, do Milton Nascimento, ficar de frente para o mar de costas para o Brasil, né, não vai fazer desse lugar um grande país, né? E isso aí afeta duramente a nossa estrutura urbana, né? Sim, justamente pelo caos que vai acontecer com toda a rede de drenagem, né? Nós temos o subsolo, nunca foi uma área construída considerável, se pensar geologicamente na ocupação do solo de Santos, né? E nós fizemos, né? E ainda tem gente que fala, não, dá para fazer 2 subsolos, né? 3 subsolos. Com esgotamento, né, do lençol freático. Mas né? Isso, a pressão, bombeamento, né? Que a gente tem que pensar que com o aumento do lençol freático, com o aumento do nível do mar, o aumento do lençol freático, o aumento da pressão do solo. Né? Então as estruturas que nós temos hoje também vão entrar em colapso. A estrutura dos edifícios. Né? Agora, inclusive, o construtor de Santos, né, o Damacuco, o Grupo Mendes, não é um assunto que agrade muito eles, não, né? Exatamente. Esse assunto, a construtora Mourão em Praia Grande, a âncora, né, em Santos. Porque mexe, né? É o que a gente está falando. A gente começou falando de drenagem, estamos falando de água de novo. Você compraria hoje? Porque o maior empreendimento da história do litoral está sendo levantado na ponta da praia nesse momento em Santos pelo Grupo Mendes, né? Sim. Normalmente quando eles fazem essas previsões, essas construções, eles já põem uma margem, né? Você já tem ali uma estabilidade. Então, sabendo que pode aumentar o mar, caberia comprar, não teria problema. Você vê que os nossos prédios aqui são da época de 50, 70. Pergunta, você presta serviço para os construtores? Não. de projeto? Porque, na verdade,
nunca houve grande credibilidade Sim. em relação a esses assuntos, até esse ano, quando um Estado brasileiro ficou embaixo d'água, o Rio Grande do Sul. Exatamente. Uma coisa que nunca a gente ouvia falar, não, mas isso não vai acontecer. Aconteceu. O Rio Grande do Sul ficou embaixo d'água, né? E com sensores, né? Ele está falando de inteligência, eles não receberam monitoramento porque a Força das Águas retiraram os sensores inteligentes que avisariam. Também tinha falta de manutenção, né? Mas manutenção é uma pauta que dá para fazer um programa inteiro aqui. Essa falta de cultura de manutenção preventiva, dá para fazer um programa só disso. Mas daria sim, eu compraria, mas como a gente está falando, esse aumento da maré mexe em tudo que a gente está falando, ou seja, daqui a pouco, tudo que a gente falou vai ser outra tecnologia, outra ideia. Eu sou engenheiro, fui diretor da Associação dos Empresários da Construção, provavelmente vou no churrasco amanhã. Então eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas eu penso em comprar um imóvel agora e eu considero essa questão na minha decisão. Eu prefiro esperar que a notícia espalhe bastante, que todo mundo que tem medo venda rápido o seu imóvel com preço bem baratinho, que aí pelo meu sobrenome você vê, né? Que compra na Baixa e realiza o sonho de morar em frente ao mar. Que é realmente um privilégio morar em frente ao mar, um privilégio que o brasileiro curte muito, né? Gosta muito da nossa colonização. Foi assim. Não que a gente não tenha, eu acho que a gente deve discutir mais essa questão, Ricardo, porque existe a possibilidade de prevenção disso. A Holanda é abaixo do nível do mar. Exatamente. Portugal é muito mais ameaçado Sim. que a gente, não é? Por esse avanço do Oceano Atlântico, né? Mas é que aqui a gente foge desse assunto. Sempre o que acontece, o Rio Grande do Sul hoje, ele abriu uma janela para se pensar nisso. Se você pensar na Holanda, quantas vezes o mar roubou o território da Holanda até ela se especializar e ter uma infraestrutura própria para O europeu chama a Holanda de Países Baixos. Exatamente. Então, Países Baixos. Quanto sofreu para isso? Então a gente pode dizer que hoje, o que nós sofremos até hoje, foi pouca coisa até acontecer o que aconteceu no Rio Grande. Então hoje nós temos a verdade, né, acontecendo, uma realidade, para eu poder pensar, opa, eu estou na mesma situação que Porto Alegre aqui em Santos. Né? O que não foi feito em Porto Alegre, ou o que foi feito em Porto Alegre não funcionou. E eu tenho que trazer aqui para Santos. Senão eu vou perder tudo. Né? São Paulo está 700 metros acima, o E paulistano está mais tranquilo, né? Apesar da não impermeabilização das margens dos rios, né? Sim. O que acontece é exatamente isso. O Brasil, ele não tem catástrofe. O resto do mundo tem terremoto, tem tufão, guerra. Aqui a gente tem deslizamento em épocas específicas. É o nosso grande problema, né? Assim, qual é o problema do solo brasileiro? Deslizamento, alguma coisa de enchente. Mas hoje nós temos chuvas de grandes volumes. Né? Então, agora que a gente está passando por essa situação de catástrofes naturais com mais frequência, eu acho que cabe a reflexão e a gente está aprendendo com isso. Lá fora, eles têm isso constantemente. Eles já amadureceram muito as técnicas, as soluções, porque eles já perderam muito. Né? Santos é uma cidade que vem discutindo, não com grande visibilidade essa discussão, mas vem discutindo muito mais que Praia Grande, que São Vicente, que Guarujá. E Santos também, Ricardo, adotou uma obra experimental, que é aquela das eco bags, né? Sim, sim. Ali na frente da Ponta da Praia, do bairro de Aparecida, justamente onde houve essa ressaca com grandes consequências, né? Ali na frente do Clube Internacional de Regatas, uma vez um dos comentaristas do programa, o Rodrigo Julião, falou para mim, advogado, falou que jogava bola quando era garoto ali. Eu falei, não, mas ali não tinha praia. Aí ele me mostrou as fotos. Tinha praia ali, hoje não tem, né? Hoje tem uma praia do lado do Inter, em Santos, ali na Ponta da Praia, como também do lado da Fortaleza da Barra, em Guarujá, só eu vejo na maré baixa, né? Mas na maré normal, na maré alta, não, né? Não tem. Eu vendo uma família de remadores, né, do Regata Santista, né? Então nós remávamos até a Ilha das Palmas, por exemplo.
Eu remo até hoje. Remo até hoje. Remo na canoa havaiana. E aí tinha Praia de Tem, Cheira-Limão, né? Tem, pequenininha, pequenininha, o Sangava era um pouco maior, né? Mas eu também tenho fotos e a areia vinha até o marco do quarto centenário. É isso aí. Né? De areia ali no mar, em Santos, né? Em Santos. É quarto centenário, né? Aquele marco em frente ao Museu de Pesca, né? Ali é quarto centenário, né? Não sei qual é o nome. Acho que é do quarto centenário. Mas São Vicente, o lugar onde a vila foi fundada, tem um marco, por isso sim, que eu confundi. Sim. E o local onde a vila foi fundada hoje é submerso. É submerso. Aquele marco é para registrar. Isso, né, porque até aquela primeira vila que tem ali aquela simulação, quase 1 quilômetro depois de onde foi fundado. feito. Então, o avanço do mar é um fenômeno com o qual a gente convive e para o qual a gente devia se preparar um pouquinho melhor. Exatamente. Você vê que países, você até citou em outro momento, né? Dubai ou Portugal mesmo, eles tiram proveito das ondas, eles têm barreiras metálicas mais dentro do mar para tentar quebrar esse impacto de ondas. Soluções já temos, basta escolher o que a gente vai precisar para se proteger. Portugal tem uma tradição de conhecimento do mar que talvez seja mais forte do mundo, né? Desde a escola de Sagres, né? Grandes navegações, né? Foi com estudo que Portugal virou uma potência mundial, sendo um país que hoje tem 10 milhões de habitantes, cabe 5 vezes quase dentro do estado de São Paulo, né, em população. E se imaginar que no grande terremoto que sofreu Portugal, se perdeu 80% do que tinha edificado. Em Lisboa, né? Então, e teve terremoto enorme. Essa semana lá, né? Na madrugada de segunda-feira. E se preparar, porque depois desse terremoto também teve uma invasão do mar muito grande, né? Estudo e planejamento. Prevenção, são palavras que a gente não está muito acostumado, mas são muito importantes. Chegamos ao final do Opinião desta quarta-feira, agradecendo muito a participação do Ricardo Andalaft, do Alessandro Lopes, arquitetos, o trabalho da equipe técnica de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45 e uma ótima quarta-feira para você que você merece.